Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Linha 4 do metrô no Rio de Janeiro, uma das maiores intervenções urbanas do Brasil. E sobre a tema, realiza workshops sobre movimentação vertical e trabalho nas alturas. Essas e outras informações você vê agora. O Rio de Janeiro passa por um momento onde recebe diversas obras de infraestrutura e a mais importante que acontece atualmente é a construção da linha 4 do metrô. O projeto da linha 4 do metrô deverá reestruturar o sistema de transporte das regiões sul e oeste do Rio de Janeiro, desenvolvendo os deslocamentos de aproximadamente 300 mil pessoas por dia e retirando das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. O custo total do projeto é de 8,5 bilhões de reais. Hoje, como é que nós estamos? Nós, no trecho da Barra, temos aproximadamente 4,2 quilômetros de túnel de via executado. Nós estamos com iniciado as contenções na estação Jardim Oceânico, que são as paredes de diafragma. Temos um trecho de transição, que é onde a linha vai chegar no peito da rocha, passa na ponte, nessa ponte estaiada, ela vem mergulhando, então esse trecho de transição já está executado. A fase de São Conrado, que está em rocha, a escavação em rocha está concluída. Então, daqui a, vamos falar assim, no ano que vem, a gente começa a fazer a parte de estrutura de estação, então plataforma e mezanino. O trecho da linha 4, oeste, ele começou em setembro de 2010, onde nós iniciamos as escavações do túnel do Emboque Barra em direção a São Conrado. Paralelo a isso, nós começamos também a escavação da estação Jardim Oceânico. Em setembro de 2011, iniciamos também a frente São Conrado. E atualmente, há menos de um mês atrás, em fevereiro de 2013, iniciamos a frente da Gávea. Então hoje basicamente nós temos 4 frentes de serviço, sendo que temos hoje aproximadamente 4 mil metros de túneis escavados e aproximadamente 950 metros escavado em estações em rocha e estacionamento também de trens nas duas frentes, Barra e São Conrado. No total, 16 quilômetros de vias com 6 novas estações. Com a conclusão do novo trecho, será possível fazer o trajeto da Barra ao centro da cidade em 35 minutos. Hoje, o deslocamento, quando realizado em horários de pico, pode levar até 2 horas. A construção da linha 4 do metrô Carioca está sendo executada pela concessionária Rio Barra, que é constituída por 2 consórcios. Um deles é o Rio Barra, que está construindo o trecho oeste entre a Gávea e o Jardim Oceânico, numa extensão de aproximadamente 12 quilômetros. O outro é o consórcio Linha 4 Sul, responsável pela obra entre Ipanema e Gávea, na zona sul da cidade. Nesse trecho será utilizado o TBM. O equipamento, a gente chama assim, o equipamento ele é todo customizado. Então ele foi desenvolvido, foi especificado. Herrenknecht é uma empresa alemã. É uma das maiores empresas nesse segmento. E você só pode customizar e especificar ele com informações de subsolo. Então, esse equipamento, você fala assim, esse equipamento roda em São Paulo? Ele vai precisar, não é que ele não rode no subsolo de São Paulo, ele vai precisar de adaptação. Então, a nossa máquina aqui, ela está toda customizada, então ela está preparada, é um mix. Ela sai da rocha, escavando na rocha, com a frente aberta, entra no solo com a frente fechada e escava a areia, que é uma areia fina, com lençol freático alto. Nós vamos estar com uma cobertura sobre a geratriz superior em torno de 12 metros, ou seja, é um diâmetro. A máquina tem 11,46.
No próximo bloco, equipamentos de alta tecnologia ajudam na construção da linha 4 no Rio de Janeiro. Pensando em você, que vive navegando entre uma obra e outra, a Sobratema desenvolveu a revista Grandes Construções para tablets e smartphones. Encontre tudo sobre infraestrutura, construção industrial, tecnologia, sistemas construtivos, sustentabilidade e muito mais. Veja também vídeos e galeria de fotos exclusivos nesta versão da revista Grandes Construções. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Acesse www.grandesconstruções.com.br. Revista Grandes Construções. Notícias e fatos relevantes para a comunidade da construção. Confira agora a segunda parte da matéria sobre as obras da linha 4 do metrô no Rio. Para fazer frente às necessidades das obras da linha 4, estão sendo investidos cerca de 180 milhões de reais na aquisição de equipamentos. Faz parte deste investimento a compra do TBM. O volume de investimento é similar ao que costuma ser realizado na construção de uma hidrelétrica. As obras da linha 4 avançam em várias frentes simultâneas, com diferentes métodos construtivos sendo adotados e absolutamente dentro do cronograma, segundo os consórcios construtores. No tramo oeste, o principal avanço físico se verifica com a conclusão da escavação de mais de 4,2 quilômetros de túneis em rocha, entre Barra e São Conrado. Outros 5 quilômetros de túneis em rocha estão sendo escavados com o objetivo de atravessar a Pedra da Gávea. Foram definidas as realizações de 3 detonações diárias. Cada uma leva em média de 700 quilos a 1 tonelada de explosivos por detonação, o que assegura avanço médio de 4,5 metros por dia por frente, dependendo da qualidade da rocha. A nossa obra exige alguns níveis de segurança, alguns níveis de complexidade executiva e de prevenções, porque nós estamos executando uma obra numa área urbana, com trânsito, com 4 mil veículos passando diariamente. Então nós temos que ter a nossa preocupação com segurança, nós temos que ter a nossa preocupação com sinalização, com comunicação com o entorno, com a comunidade, com as pessoas que por ali passam, com a segurança nos níveis de detonação, com a segurança em avisar as pessoas que passam de carro por ali qual horário que será feita a detonação, bloquear essa passagem para que a detonação possa ser feita respeitando os níveis de segurança, monitoramento dos níveis de vibração e o raio de atuação dessa vibração para que não cause nenhum tipo de dano às construções existentes, no que pese você ter vários níveis de construções, grandes construções de casas realmente muito grandes, até pequenas construções em que nem sempre tem um projeto estrutural, um projeto de edificação aprovado, inclusive, onde você tem que ter esse nível de cuidado. Sendo que temos hoje aproximadamente 4 mil metros de túneis escavados e aproximadamente 950 metros escavado em estações em rocha e estacionamento também de trens nas duas frentes, Barra e São Conrado. Poderíamos fazer uma analogia em percentual de alguma coisa em torno de 30% a 35% dos túneis já executados. Só para a gente ter uma dimensão, nós estamos com 2 frentes de serviço executando simultaneamente a escavação de Jardim Oceânico em direção a São Conrado e de São Conrado em direção ao Jardim Oceânico. Desse trecho todo, alguma coisa em torno de 5 quilômetros, eles vão se encontrar em fevereiro do ano que vem. Então falta 1.600 metros para esse encontro. Outros desafios encontrados foram a logística e o tipo de solo no traçado. Para iniciar as obras, o consórcio teve que instalar canteiros com grandes equipamentos nas ruas com intenso movimento. Até o final de março já haviam sido realizadas mais de 100 mil viagens de caminhão para o transporte do material retirado dos túneis perfurados.
No caso dos solos, o maior grau de dificuldade foi encontrado no trecho entre o mar e a Lagoa da Tijuca, onde há solo mole de baixa resistência. As sondagens que antecederam as obras revelaram a existência de pelo menos 1 metro de aterro colocado na época da construção da via na superfície. Abaixo deste aterro havia uma lâmina de argila e, por fim, uma grande camada de areia. De uma forma geral, você tem uma homogeneidade do solo, ele é eminentemente areia fina, você encontra lente de argila. Então, nessa fase vamos falar, de investigação, e aí foram vários furos de sondagem que foram executados, e isso norteou a gente no caminhamento da linha. E aí, de posse dessa informação de, vamos falar, sondagem, permeabilidade, então foram feitos vários ensaios de perda d'água, permeabilidade do solo. Aí, a partir dessa informação e do gabarito dinâmico, você sai para especificação da máquina. Nós procuramos desde o início atuar com um nível de tecnologia avançado. A gente utilizou polímero na estabilização daquela areia. Nós utilizamos as diafragmadoras hidráulicas. Juntamente com o polímero, nós conseguimos estabilizar bem para fazer as paredes de diafragma. E nós rebaixamos todo o lençol freático, tá certo? Que hoje deve estar em 1,5 m, rebaixamos aí em médio, hoje está em 1,5 m, rebaixamos aí a 22 a 23 metros. Hoje nós temos 107 bombas funcionando ininterruptamente para rebaixar esse material. Para você ter uma ideia, nós estamos com uma estação entre a lagoa, tá certo, e o mar. Então você está exatamente no meio de um fluxo de água ali do lençol freático. Tem um outro nível de logística também, porque nós estamos no meio de ruas com grande movimento e você precisa colocar um canteiro com grandes equipamentos. Então tudo isso exige um planejamento e um nível de acuidade na hora de você executar essas obras, que realmente são um desafio hoje para a obra e para a equipe que está executando. Da estação Jardim Oceânico, a primeira da nova linha a partir da Barra da Tijuca, os trilhos do metrô seguirão em túnel subterrâneo até atravessar a pista da Avenida Armando Lombardi, na altura da Igreja São Francisco de Paula. Neste ponto, eles subirão em elevado, atravessando o Canal da Barra até encontrar o Maciço da Tijuca. Para vencer o vão sobre o canal, será construída uma ponte estaiada que levará os trilhos até o emboque do túnel no maciço. A ponte será uma obra de arte projetada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Ter uma ponte também que nós vamos fazer, é uma ponte em aço. Ela vai ser uma ponte estaiada em aço, que vai vencer o vão ali do canal da Barra. Vão ser quase 200 metros de vão. Nós estamos ainda em fase de execução de projeto básico. Existe um projeto conceitual que foi definido e agora está sendo desenvolvido o projeto básico e já imediatamente poder ser feito o projeto de engenharia e executivo. E o projeto do arquiteto Santiago Calatrava, ele de uma certa forma se encaixa a esse propósito ali, que não causar um grande impacto e mesmo assim ser uma obra bonita, uma obra de arte. A construção da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro também será tema de um dos salões temáticos que acontecem na Construction Expo 2013, evento que será realizado entre os dias 5 e 8 de junho no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Quando você traz a cadeia, então na realidade você vai fazer um salão que você apresenta o projeto da linha 4, mas que não é uma apresentação da Odebrecht, não é isso. Você está trazendo o projetista junto. Então, quando você traz o projetista junto, ele vai explicar as metodologias, os desafios que ele enfrentou para poder estabilizar as contenções. Então, tem essa parte de engenharia. Então, para quem está no salão, desperta uma curiosidade. Veja a seguir. Sobre a Temo Workshop 2013 discute a importância e os cuidados em trabalhos desenvolvidos em alturas.
Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. No próximo dia 3 de abril acontece o Sobratemo Workshop 2013, que neste ano irá discutir movimentação vertical e trabalhos em altura. O uso de equipamentos para movimentação vertical e trabalhos em altura vem crescendo no Brasil. No ano passado, o mercado de plataformas aéreas, por exemplo, contabilizou 5.460 unidades comercializadas, um aumento de 30% em relação a 2011. Os dados são do estudo Sobratema do mercado brasileiro de equipamentos para construção. O Sobratemo Workshop contará com apresentações sobre a legislação atual e futuras alterações aplicáveis nas atividades em altura, segurança na operação, riscos envolvidos, treinamento e certificação dos usuários, seleção e aplicação de plataformas, tesoura, telescópicas e articuladas e seleção e aplicação de elevadores de cremalheira, plataformas de trabalho e gruas de pequeno porte. O evento será realizado na próxima quarta-feira, dia 3, a partir das 13 horas, no Centro Britânico Brasileiro, em São Paulo. E o Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais!